Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nosso Deus, eterno e Pai. Hoje é um dia de culto, de oração, mas também um dia de culto de doutrina, né? E eu gostaria de unir essas duas atividades e convidar a amada igreja a abrirem suas Bíblias, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 6, o versículo de número 6 apenas. Faremos uma breve reflexão e depois seguiremos para o nosso momento de oração, na última parte, encerrando assim os trabalhos desta noite. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6 também. Amém? A palavra do Senhor nos diz: mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Só este versículo. Gracioso Deus e amado Pai, louvado, engrandecido és o Senhor por todas as eras, por todos os tempos, e por tudo, ó Deus, quanto o Senhor tem revelado às nossas vidas. Por tua graça divina, ó Deus, conduziu ao teu povo, trazendo, ó Deus, o coração, o desejo de orar, de buscar, de estar na tua santa presença, neste corpo que o Senhor formou e nos trouxe, desejosos, ó Pai, para orar e engrandecer ao teu santo nome. Te pedimos ao Senhor, nosso Deus, que venha nos revestir com graça, com conhecimento, com sabedoria do alto, para que a tua palavra, ó Deus, venha ser cativa dentro da nossa mente e coração, e que a tua palavra ela nos torne uma prática diária e constante em tudo aquilo quanto o Senhor irá ministrar nas nossas vidas. Ser comigo como um vaso do Senhor para transmitir a tua palavra nesta noite. Eu oro e rogo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, pode sentar-se. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, por sua graça, por sua bondade e por sua vontade, Deus nos convoca, nos chama, nos convida e também nos ordena a uma prática belíssima, é a prática da oração. Mas também precisamos entender e também observar que isto é algo pertinente e muito prazeroso e muito proveitoso para todo crente. Aqui nós iremos refletir nesta noite e temos uma proposta diante de um estudo. Eu já apliquei lá na congregação e eu trouxe uma abordagem um pouco diferente acerca de um livro do Robert Charles Sproul, mais conhecido como R.C. Sproul, onde o título do livro é A Oração Muda as Coisas. E neste livro o autor e ele aborda sobre o propósito da oração na vida do cristão, na vida do crente, de forma simples, prática, porém de uma forma muito profunda. E traz também os seguintes subtemas, que aí não vou tratar todos esses subtemas aqui nesta noite. Mas o primeiro é o que nós iremos tratar nesta noite, o primeiro subtema é o lugar da oração. Qual o lugar da oração na vida do crente? E o propósito da oração é um outro subtema, o padrão da oração, a prática da oração, as proibições da oração, e também, por último, que ele fecha este livro, o poder da oração. Meus irmãos, o autor ele foi muito enfático
este assunto, porque é uma grande necessidade do povo de Deus. Nós iremos aqui ver nesse estudo, nessa reflexão, aonde e onde, né, a igreja do Senhor tem pecado muito, negligenciado um dos fatores primordial na vida do crente, que é a oração. E aí não precisa, né, perguntar a nem B, nem a fulano, nem ciclano, né, como tem sido sua vida de oração. Às vezes é tão notório, é tão nítido, né, o fator e o fato da oração ser negligenciado, e aos poucos, né, não vai tornando-se mais algo às escondidas, mas algo muito evidente. Porém, iremos ver qual o lugar, qual a importância da oração na tua vida cristã. Então, iniciaremos com algo que é extremamente importante, né, que é compreendermos qual o lugar da oração na sua vida. E aqui, meus irmãos, o autor ele vai trazer como um ponto inicial é que a piedade é resultante da obediência a Cristo, onde a obediência abre as riquezas da experiência cristã. O fator da oração, né? A oração motiva, a oração ele nutre, e a oração, além da motivação e dos atributos que nutrem a vida cristã, ele vos traz obediência e coloca o coração na mentalidade apropriada para aquele que deseja obediência, que é Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, no versículo de número 16, ele vai mostrar a necessidade que, para termos uma mente de Cristo, alinhado, segundo a vontade de Cristo, segundo o proceder do nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que o conhecimento é importante, porque sem ele não podemos saber o que Deus requer de nós. Todavia, conhecimento e verdade podem permanecerem abstratos se não tivermos comunhão com Deus em oração. É na oração onde haverá uma ligação, haverá uma comunicação, haverá uma vontade explícita do indivíduo conhecer de Deus tudo aquilo quanto Deus quer falar, tudo aquilo quanto Deus quer ensinar, quer dirigir e quer mostrar exatamente aquilo que o indivíduo precisa. E se eu negligencio esta prática, este exercício, como vou ouvir a voz de Deus? Como vou ouvir a voz de Deus? Talvez eu vou me apropriar de me encostar naquele irmão que vive uma vida piedosa, diária, buscando santidade, buscando de Deus, e eu vou somente buscar o que é que o irmão tem para falar para mim. E o indivíduo fica ali cada vez mais, né, despreocupado, porque tem um irmão, uma irmã que busca incessantemente, como Paulo vai dizer, orando sem cessar, mas é muito prático querer ouvir a voz de Deus através de outros, onde Deus nos dá a liberdade de buscarmos a Ele constante. Queridos, o Espírito Santo ensina, inspira, ilumina a palavra de Deus para nós. E este mesmo Espírito Santo ministra a palavra de Deus e nos assiste em responder ao Pai em oração. Deus nos deixou o Consolador, nos deixou o Espírito Santo dele para que nele e com ele possamos buscá-lo. E assim, a palavra de Deus, que se eu não compreendo e eu não consigo entender tais palavras do Senhor, tal vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus intercede, nos auxilia. Como o Espírito, ele ensina apropriadamente a palavra de Deus, onde eu não consigo entender. Ao mesmo tempo, inspira, assim como foi com os autores, né? E também ilumina a palavra de Deus,
Eu lembro das primeiras vezes que comecei a ler a Bíblia e parecia algo tão distante do conhecimento e ao mesmo tempo da nossa natureza, há um abismo. Mas quando buscamos a Deus, buscamos ao Espírito Santo, tudo se torna mais claro, porque o próprio Espírito Santo nos auxilia nessa natureza, de conhecer, de entender. E olhar para um versículo tão conhecedor, em João 3,16, diz, eu não estou entendendo nada. A minha natureza, de fato mesmo, não nos mostrava conhecer, não tinha aplicação do Espírito Santo para que pudesse entender a verdade daquilo quanto Deus queria falar com a minha vida, mas aos poucos, com a habitação do Espírito Santo, as coisas se tornam mais claras. As palavras, e em palavras simples, a oração deve ter um lugar vital na vida do crente. A oração, ela é algo importantíssimo e nós não podemos deixar isso de lado. Ontem estávamos lá na congregação, lá do Alto Mateus, um culto de oração. E o casal que estava com a responsabilidade para dirigir os trabalhos, e eles fazem questão de enfatizar todo mundo participar da oração, E é uma prática nossa, disse, não, todos têm que se envolver, desde as criancinhas, a Andressa, Pedrinho, ora, pede oração, se junta, e aí já vai tendo essa prática desde pequeno, e assim ora em casa, ora com os seus coleguinhas, e isso é a vontade de Deus para todo crente, todo cristão. E aí todo o momento do culto é oração, tem um momento de reflexão, alguns trazem ali um testemunho, mostrando a natureza da oração, que é perfeita e eficaz, dentro dos propósitos da vontade de Deus, porque o autor vai dizer que no penúltimo capítulo do livro, que são as proibições da oração. Tem coisas que realmente não agradam a Deus, como vamos ver também aqui um pouco. Às vezes o indivíduo ele não sabe nem como orar. Há a dependência, certo, do Espírito Santo de Deus, que corrige e leva aquilo que é de bom, o que é puro, que agrada ao Senhor. Então, meus irmãos, em palavras simples, a oração deve ter um lugar vital na vida do crente. Se ainda não tem um lugar, ache e coloque. Busque colocar em prática o quanto antes, que alguém pode orar e não ser um cristão. Alguém pode orar e não ser um cristão, não ser um crente genuíno. Se olharmos para o exemplo daqueles marinheiros que estavam lá com Jonas no barco, enquanto os pagãos estavam orando aos seus deuses para que cessasse a tempestade, aquele que acreditava e deveria acreditar fielmente no Deus Todo-Poderoso estava dormindo. E quem ora é um pagão. Até que ele é sacudido, chamado, e ora pelo teu Deus para que pare, que cesse. E a maravilha do poder e a graça do nosso Deus é que Deus faz todas as circunstâncias e mostra e vê que todo o propósito ali, eles oram depois ao Deus, agradecem e ainda diz que reservarão momentos de sacrifício ao Senhor. Essa é a realidade de muitos crentes. E às vezes são chaculetados, puxados, dizem, ei, estou precisando de oração, e o cara está dormindo. E o mundo precisando de oração, e o indivíduo está dormindo, vou orar por sua vida, e esquece, vai embora, não ora mais, esqueceu do propósito, esqueceu qual era o motivo. Precisamos ter motivação para a oração. É isso que o crente precisa. Principalmente para a sua vida, para a minha vida, no âmbito pessoal. O mundo está aí precisando. E você ore. Pessoas necessitadas. Conheço muito um exemplo
o nosso irmão José Pedro, né, já teve várias experiências, às vezes até do outro lado da linha, né? Orou, Deus curou de imediato. Não porque ele quis, mas porque era a vontade de Deus. Mas usou. Oração. Já vi em muitas e outras situações o poder da oração que Deus revela de imediato. Tem coisa que demora tempo. Tem situações que demoram tempo. Mas tem algo que Deus faz de imediato. Nós vemos o poder da graça de Deus. Então, enquanto Jonas dormia, o pagão estava orando aos seus deuses. Em Romanos, amados, Paulo, no capítulo 8, aos Romanos, versículo número 15, nos diz que a adoção espiritual nos torna filhos de Deus e que nos leva a clamar em expressões verbais. Chamar, nos comunicar com o próprio Deus. Somos filhos por adoção, filhos espirituais, uma adoção espiritual. E a palavra que Paulo usa, né, traz um termo ali aramaico, né, Abba, pai, né, depois Abba, termo aramaico, depois transliterado para o grego e para o português já diz pai, né? Mostrando essa natureza, de uma natureza familiar, de uma relação familiar que agora temos em Cristo Jesus, com todos os direitos, privilégios e também responsabilidades. E às vezes lembramos mais e buscamos mais, nos agarramos mais com os direitos e privilégios, porque somos agora co-herdeiros com Cristo, esquecemos das responsabilidades. E uma das responsabilidades é esta comunicação, é a oração. Deus nos escolhe para amar em amor, nos adotar e nos redimir. E agora pertencemos à sua família santa no eterno Salvador. A oração é para um cristão que a respiração é para o nosso corpo, a necessidade que nós temos, né? Se pararmos de respirar, certamente morreremos nessa vida natural. Porém, se pararmos de orar, não tivermos a prática de oração, também morreremos espiritualmente. Por isso, meus irmãos, que muitos têm buscado, né, algo da parte de Deus somente em vontades. Eu tenho e costumo falar sempre que, às vezes, nós não temos nem mais crédito na oração. Perdemos até o crédito na oração. Já entreguei nas mãos do Senhor. Parou de orar. Parou de orar. Tem coisa que, olha, já coloquei nas mãos do Senhor porque eu não acredito mais que vai acontecer. Parou de orar. Para quê? Então, queridos, a oração para o cristão, como eu falei há pouco, é algo vital, que nos dá vida, e vida em abundância nessa comunhão, nessa comunicação com o nosso Deus. Né? Então, para o cristão, é algo como a respiração é para o nosso corpo, mas nenhum outro dever cristão é tão negligenciado. Né? E aqui, meus irmãos, eu não quero dizer que vocês, assim como eu, né, nós vivemos constantemente em oração, o dia todo. Já tive um exemplo de um irmão que abriu mão, apostatou da fé, porque disse que não estava mais orando como antes, que passava 2, 3 horas em oração contínua. Isso agora só passa 10 minutos, então não faz sentido mais orar ao Senhor e ter comunhão. Apostatou da fé. E ele disse, né, que não fazia mais sentido, porque ele teria que, um crente verdadeiro tem que orar 2, 3, 4 horas contínuas, porque ele ia ouvir a voz de Deus, né, com mais força. É tudo que o Satanás queria, né, que ele parasse de orar. E aos poucos ele foi morrendo espiritualmente, até que saiu da comunhão com o Senhor e disse que não tinha mais desejo, não tinha mais prazer. E uma das questões que foi crucial na vida dele
Isso não era nem a leitura da palavra de Deus. Era questão da oração. A oração, pelo menos, a oração particular, é difícil de ser feita a partir de um motivo falso. O autor, ele vem olhar para essa perspectiva das motivações. E é impossível, é difícil ser feita uma oração por um motivo falso. Alguém pode pregar com um motivo falso, como fazem os falsos profetas. Alguém pode se envolver em atividades cristãs com base em motivos falsos. Em resultado, às vezes, muitos são os interesses pessoais. Contudo, é altamente improvável que alguém tenha comunhão com Deus a partir de motivos impróprios. Há a necessidade real de termos uma comunhão verdadeira e genuína. E a oração é de igual modo. Não adianta, meus irmãos, estarmos orando em alta voz, dentro das igrejas, nas praças, com motivações falsas, às vezes, somente para mostrar para os outros. E quando há a possibilidade do indivíduo estar no seu quarto em secreto, como diz, as portas fechadas para que ninguém atrapalhe, não faz. Porque a necessidade é a motivação de interesse próprio, de mostrar para as pessoas que ora. Somos convidados, e eu digo sempre que somos ordenados a orar, porque a oração é tanto um privilégio como um dever. A oração, como todos os meios de crescimento para o cristão, exige trabalho, exige abdicar sempre de alguma coisa para buscar a oração. E quando o sono estiver vindo, tal, começou a orar e o sono chegou, repreende. Né? Se já está se inclinando ali para deitar, para dormir ali, está orando, já está se inclinando, repreende, volta. É trabalhoso. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nos dá vida a oração. Nos dá vida. Embora tenhamos sido criados para a comunhão e a interação com Deus, esses são os efeitos da queda, que tem nos deixado preguiçosos, indiferentes para com algo tão importante como a oração. Às vezes passa 10 horas jogando joguinhos, quem gosta de joguinhos, passa horas jogando, passa horas assistindo, passa horas conversando na calçada, ou com qualquer outro meio, mas não gasta tempo, não trabalha na oração, para a oração. Há tempo para tudo, menos para a oração. E exige ter um equilíbrio. Não estou dizendo que você deve deixar de conversar na calçada com seus vizinhos, que Deus pode abrir uma oportunidade para você evangelizá-lo. Não estou dizendo que você pode ter um tempinho ali e fazer um joguinho. O jogo não é pecado. Pecado é tua vontade de colocar somente no jogo. Não é pecado você ficar na frente da televisão assistindo. Pecado é você esquecer dos atributos que Deus deixou para que você pudesse praticar e se deleitar apenas na televisão. E aí, trabalha o dia todo. Às vezes eu saio de casa 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, e chego em casa 10h30, 11 horas da noite. E uma coisa que não posso deixar é escolher momentos durante o dia para a oração. E quem fica rodando cidade para todo canto, um canto para o outro, sempre está propício para acontecer alguma coisa. Como, não sei se foi cantado um hino, não sei se estava ouvindo ali, mas o hino que nós cantamos sempre, 486, devemos orar pela manhã, orar ao meio-dia, orar no fim da tarde e orar à noite. E a vontade e a expressão do nosso sentimento com Deus é o que Paulo nos chama a orar sem cessar. É o envolvimento das minhas atividades, do meu proceder diário, é estar ligado com Deus e oração constante.
Então, meus irmãos, tem coisas que nos deixam preguiçosos, de fato, indiferente, e que o novo nascimento deve despertar um desejo de comunhão com Deus. Mas o pecado resiste ao Espírito, né? Podemos obter conforto no fato de que Deus conhece nossos corações e mentes das coisas que não são proferidas. E sempre que somos incapazes de expressar os sentimentos e emoções profundas de nossa alma, o Espírito Santo intercede por nós, né? O Espírito Santo intercede por nós. Veja que só tem coisa e algo a nosso favor. Quando eu não consigo expressar, às vezes, palavras, emoções e sentimentos, e conseguir expressar de fato mesmo aquilo que para mim está difícil, eu busco e não consigo, Deus intercede por nós. Indivíduo. Existe sempre, meus irmãos, uma inquietação tremenda quando se vai orar, né? Às vezes estamos em lugares e com um propósito, e o inimigo, às vezes, o inimigo ele trabalha para que nós não venhamos a orar. Às vezes, eu digo o inimigo, às vezes. E às vezes mesmo é as nossas inquietações normal mesmo, que nós não queremos, aí diz, mas eu preciso orar, né? Como se fosse uma regra ali. Não é a regra, é uma ordem. É uma necessidade. Já chegou um ponto, uma vez, que fui para uma casa de meus familiares, com o propósito de fazer uma oração, um momento de uma reflexão bíblica, e aí começava um brigar com o outro, um corria, um ia beber água, aí outro passava, e disse, o espírito mal está passando ali, meu Deus do céu, ora, reza, aí repreendi logo em nome de Jesus, todo mundo se aquietar, calar a boca, cessar, isso é aqui, em nome de Jesus, não dê lugar, não dê brecha, não dê espaço, e aí você não consegue fazer nada. Então, meus irmãos, existem inquietações tremendas quando se vai orar e buscar as motivações para a oração. E ainda tem alguns que dizem, é o inimigo, como eu falei, e não é, meu irmão. Às vezes é o próprio indivíduo fugindo das suas responsabilidades, da oração, de buscar esse afeto, essa comunhão perfeita e maravilhosa com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, abra aí na sua Bíblia, nos diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Veja que só tem algo a nosso favor. Mesmo o crente, o indivíduo, né, fugindo, buscando fuga constante, mas Paulo ainda diz, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ainda chama de santos. Veja que só tem maravilhas para o povo de Deus. Veja o amor e a forma como o Espírito de Deus, como o próprio Deus, Ele nos trata. E nós, às vezes, não queremos ter o trabalho de buscá-lo. Quando não sabemos como orar em determinada situação, o Espírito Santo nos assiste, né? Vem nos auxiliar. Há razões para crermos, com base nesse texto, que se orarmos incorretamente, o Espírito Santo corrige os erros em nossas orações, porque às vezes ficamos só falando blá blá blá, repetindo as mesmas coisas, e não chega ao ponto, né? Ficamos arrodeando demais as coisas na oração, e o Espírito Santo vai lá e corrige, coloca no prumo,
coloca na centralidade da vontade daquilo que Deus requer, que Deus quer ouvir. Antes que seja levado ao Pai. Versículo 27 nos diz que, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. A oração, amados, é o segredo da santidade. Como se santidade, de fato, tivesse algum segredo, né? Todos sabem. Todos nós sabemos o processo e como devemos nos santificar. Não há segredo, né? Mas a oração é o segredo da santidade. Se isso era segredo, não é mais. Espero que não seja mais. Porque não é roupa que santifica, não é cabelo, não é maquiagem, não é adereço, não é instrumentos, não é a Bíblia aberta na estante, nem muito menos comidas, nos deixa a santidade. A falta da oração em comunhão com Deus. Nós não sabemos a direção de fato mesmo, porque nós não buscamos a Deus. E a negligência da oração é uma das principais causas de estagnação na vida cristã. O indivíduo, ele não avança, não sai do canto. Vamos considerar o exemplo de Pedro. Em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Cadê meu filho? Lucas 22. Deixa eu abrir aqui o texto. Lucas 22, versículo 39. Jesus está lá no Monte das Oliveiras, com os discípulos. Né? E aí é um texto muito propício para nós vermos a necessidade da oração. Nós não sabemos, né, quando iremos precisar de certas questões. Jesus vai ao Monte das Oliveiras para orar, e lembre-se que o texto frisa como era de seu costume. E disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Em vez disso, assim como Jonas vai dormir, o que é que os discípulos fazem? O que é que eles fazem? Adormecem. Tem muita gente dormindo no ponto, quando deveriam estar em oração. Tem muita gente dormindo no ponto, quando deveriam estar em oração. O que é que Pedro faz? Adormece. Cristo tinha informado, já tinha ensinado, tinha falado: orai para que não entreis em tentação. A próxima atitude de Pedro, além de dormir, né, foi tentar enfrentar o exército romano com uma espada. Depois ele nega Cristo. E Pedro não ora. E como resultado, caiu em tentação. O que aconteceu com Pedro, queridos, também acontece com muitos crentes, com muitos cristãos. Cai, em particular, antes de caírem em público. Infelizmente, a necessidade, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, é para que, de fato, venhamos a praticar. Não é para nos tornarmos bonzinhos, ser melhor do que fulano de ciclano. Jesus está nos chamando para orar, é para que quando chegar a tentação, né, nós não
cairemos nela facilmente. Né? Essa é a condição que Cristo quer para as nossas vidas. Então, qual é a importância que tem sido dado na nossa vida cristã à oração? Qual a importância? Né? Qual a importância? Para finalizarmos, um texto que já citei aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orar sem cessar. Deus nos manda, nos ordena orar sem cessar. Orar sem cessar. A oração é tanto atitude como atividade. É prática. É viver. É uma atitude de devoção a Deus que nos lança a vivermos em plena atitude de oração. E aqui, amados, ele nos mostra nessa necessidade, né? Significa que devemos viver em um contínuo estado de comunhão com nosso Pai, por meio da oração. A oração é, portanto, central e crucial na vida do cristão. Nós não podemos esquecer desses detalhes. Examine melhor esta disciplina cristã que é vital e que ela não venha a ser negligenciada. É necessário, meus irmãos, nos esforçarmos, trabalhar um pouquinho mais. E todo trabalho se gasta energia. E é bom, às vezes estamos tão cheios de energia, gastamos com tanta coisa fútil, e não gastamos energia com a oração. É necessário conversar com o nosso Deus. A oração de contrição, que é tão bom, colocar diante de Deus aquilo que nós temos cometido, de pecado, de deslize, entregar ao nosso Deus, confessar com os nossos lábios que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Eu caio, eu negligencio, eu deixo de fazer aquilo que é bom, mas quando me entrego ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar tudo isso. Pratiquemos. Não é uma tarefa fácil. Requer gastar tempo, energia, mas nos traz uma comunhão adequada, segundo a vontade do nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão José Pedro para uma oração, pode ser? Em seguida, eu gostaria de perguntar aos irmãos aqui, quem tem algum pedido de oração nesse momento? Você possa levantar sua mão, calma, sem estresse, um de cada vez.